18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos no 18 horas de hoje. Começa agora até às 7 da noite. 18 horas. E é claro, você pode e deve participar do programa com a gente. É só ligar para o 994-887592. Manda sua mensagem de texto, seu áudio. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e também a sua sugestão de assunto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. O ano começa com as unidades de saúde do estado lotadas. Passagem de ônibus vai ficar mais cara a partir de fevereiro em Manaus. E vamos conferir o calendário de pagamento do IPVA. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques desta sexta-feira, agora para você aqui no 18 horas de hoje. Sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. 18 horas. E a Justiça do Amazonas condenou 2 ex-servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Edivaldo da Silva e Maria Belém Martins Cavalcante, por desvio de dinheiro público em contratos com a empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos. Não é isso, André Meirelles? Isso mesmo, boa noite. O caso, que foi revelado pela CPI da Saúde em 2020, envolveu pagamentos indenizatórios por serviços não realizados ou cobrados com sobrepreço. Enquanto Edivaldo da Silva recebeu pena de 5 anos e 3 meses, isso em regime semiaberto, Maria Belém foi condenada a 3 anos e 9 meses em regime aberto, com penas substituídas por medidas restritivas. Os dois podem recorrer da decisão em liberdade. A sentença do juiz Reison de Souza Silva aponta que os condenados foram responsáveis por processos administrativos que resultaram na transferência de valores para a empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos, sem obedecer os trâmites legais de licitação. Os 4 réus ligados à empresa Norte Comercial foram absolvidos por falta de provas, A investigação revelou que dos 100 procedimentos médicos pagos, 9 não foram realizados e o restante apresentou sobrepreço, gerando um prejuízo estimado em R$868 mil. Os condenados negaram as acusações. Edivaldo da Silva alegou que o seu papel era apenas atestar os serviços prestados, sem envolvimento no processo de licitação. Maria Belém, por sua vez, afirmou que o contrato foi firmado antes da sua nomeação e que confiava nas ordens do então secretário de Saúde, Wander Rodrigues Alves. Você está ouvindo 18 horas. E nos primeiros dias de 2025, as unidades de saúde de Manaus ficaram superlotadas. No SPA do Galiléia, na Zona Norte, por exemplo, teve confusão, protestos e muita preocupação para quem precisava de atendimento médico. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de superlotação com muitas pessoas esperando atendimento em pé. O repórter Kennedson Paz tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Kennedson. Foram vários SPAs afetados por essa superlotação, não é isso? Boa noite, conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite a todos que acompanham aqui 18 horas da Mix. Muitas pessoas de fato compareceram às unidades de saúde para poderem receber atendimento médico e com isso, depois do feriado, você já sabe como é que é o resultado. Muitas pessoas acabam procurando mesmo e são vários outros fatores que elas levam em consideração para poder buscar um atendimento médico, desde ali uma questão de uma torção no pé ou qualquer outro tipo de lesão, uma gripe, e diante desse caso é que houve um grande número de superlotação nessas unidades de saúde. Por exemplo, lá no SPA do Coroado, existe, inclusive, eles repassaram uma nota para a imprensa a respeito sobre a superlotação por lá. Eles disseram que tudo isso foi resultado do feriado, dessa época prolongada, Réveillon. As pessoas esperaram para passar mal, isso? Esperaram para quebrar o pé depois do feriado, gente. Exato. Na realidade, elas acabaram exagerando bastante aí no feriadão, e aí quando chegou no dia 1º, no dia 2 e agora ontem acabaram tendo esse problema e acabaram superlotando
lotando aí essas unidades de saúde. Agora vale também ressaltar que eles mencionaram que todos os atendimentos eles estão acontecendo de forma normalmente, todo mundo está sendo atendido conforme ali a classificação do quadro clínico, mas também tem um detalhe interessante que a SES inclusive também divulgou para a imprensa, porque não só os SPAs, mas também as UPAs que compõem ali, que fazem parte da SES de modo geral, elas atenderam só na última quinta-feira, Karime, mais de 5.000 pacientes. Então, na maioria desses pacientes eram síndromes gripais. A gente sabe que a gente está na época do inverno amazônico. Isso é verdade, aumentam os casos. Aumenta os casos e as pessoas acabam procurando de fato para poderem ter esse atendimento. Então essa foi uma alta incidência do número de casos que aconteceu durante esse período. Intensificação das chuvas foram um dos fatores que motivaram a ter essas síndromes gripais durante esse período. Inclusive a Fundação de Vigilância e Saúde mencionou que o órgão nesse mês de dezembro ele registrou quase 300 casos de síndromes de gripais. Então basicamente isso vai acabar resultando nas unidades hospitalares em relação à demanda por atendimento. Então vale a dica de se precaver, né? Se você puder se prevenir de alguma forma em relação às gripes, por exemplo, andar na chuva, existem aqueles mitos que falam que andar na chuva pode acabar resultando em gripe. Bom, mas depende. Se eu pegar a chuva, se lavar o cabelo de noite, eu fico gripado, se molhar o pé, fico gripada, aí sou eu, sei lá, é a minha ascendência indígena que faz isso. Eu já me conformei, mas é claro que não é a realidade para a maioria das pessoas e realmente é uma época do ano que a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente para as crianças e os idosos, porque o tempo fica mais úmido, de fato. A gente aí reforça nesses cuidados para não pegar chuva, idosos e crianças, e também dá uma melhorada, dá um reforço nas vitaminas, de repente a vitamina C, não é isso? Tá certo, é isso mesmo, Karime. O que a SES também mencionou é que a maioria desses atendimentos eles são atendimentos da unidade básica de saúde, são os primeiros atendimentos mais leves. Certo. E aí geralmente esse atendimento ele funciona do modo noturno, então as pessoas procuram mais à noite para poderem buscar esse atendimento. E aí isso daí representou um aumento de hospitalização ali de praticamente 30% em relação a 2023 por conta dessas síndromes de gripais. Não estamos dizendo que de fato foi esse motivo, que foram síndromes de gripais, que muitas pessoas ficaram gripadas nesse período, mas sim, com certeza devem contribuir. Se pelo menos na quinta-feira foram mais de 5.000 pacientes com síndrome de gripais, é claro que vão superlotar as unidades básicas de saúde, os SPAs, então pode ser isso, Karine. Pode ter sido isso também. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. 18 horas. E o prefeito Davi Almeida anunciou hoje reajuste na tarifa de ônibus durante a entrega de 20 ônibus do transporte coletivo, 20 novos ônibus. Segundo o prefeito, esse aumento é parte de uma estratégia para diminuir os subsídios pagos para as empresas de transporte coletivo. Ele enfatizou que essa correção está atrasada e é crucial para manter o equilíbrio nas contas no sistema de transporte. Agora, esse novo valor, o quanto Manauara vai ter que pagar a mais pela passagem, ainda não está definido, ainda está sendo analisado, como explica a repórter Odineia Araújo. O novo valor da tarifa de ônibus ainda não foi definido, mas está sendo avaliado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e empresários do setor. Mas já está certo que o reajuste será a partir de 1º de fevereiro. O valor do subsídio que a prefeitura pagou ao sistema de transporte coletivo somente em 2024 custou 520 milhões de reais, segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O valor, ainda de acordo com o prefeito, daria para fazer no mínimo 10 viadutos de grande porte em Manaus. E foi o pagamento desse subsídio que permitiu manter o valor da tarifa do ônibus em R$ 4,50. Mas esse ano, segundo Davi Almeida, não vai dar mais para segurar sem que haja aumento no valor da passagem de ônibus do transporte coletivo. É por isso que nós estamos fazendo algumas mudanças para que a gente possa implementar, diminuir o custo do sistema, aumentar com a qualidade dos ônibus, aumentar o número de usuários no transporte coletivo, aumentar a bilhetagem. Vamos ter que, vou anunciar aqui, nós vamos ter que
negociar o subsídio dos trabalhadores do transporte coletivo e é necessário, como todo o Brasil está fazendo, o aumento da tarifa do ônibus. Isso é a correção que nós vamos ter que fazer, já está no 3º ano, nós vamos corrigir agora. Davi Almeida explicou que para manter o sistema, a passagem de ônibus deveria custar R$ 7,50. A passagem de ônibus, para manter o sistema, era para estar custando R$ 7,50. É o custo da passagem. A prefeitura agora esse ano vai para 8,10. Vai para 8,10. E a passagem nós cobramos R$ 5,00 no Vale do Passe, 4,50. 4,50. Cobramos 4,50. Nós subsidiamos em mais de R$ 3,50 cada passagem. E o trabalhador, o empresário, nós estamos ajudando ele a gerar emprego. Porque para ele comprar a passagem do trabalhador que lhe serve, era para ele estar pagando R$ 8,50. E ele paga R$ 4,50. Então são R$ 4,00. Para cada passagem, a prefeitura paga R$ 4,00. É um valor muito alto. O prefeito aproveitou para fazer prestação de contas de seu primeiro mandato à frente da Prefeitura de Manaus e anunciou que em 4 anos pagou quase 3 bilhões de reais de dívidas das gestões passadas. De empréstimos de prefeitos anteriores a nós que endividaram a cidade, nós pagamos em 4 anos 3 bilhões de reais, Charles. Para ser mais preciso, 2,997 bilhões de reais em 4 anos. Eu, com esse dinheiro, eu revolucionava a vida das pessoas dessa cidade. E eu fui o prefeito que mais pagou dívida, o que menos endividou e o que mais entregou. Durante a entrega dos veículos, Davi Almeida também disse que em sua gestão, quase 70% da frota de ônibus de Manaus foi renovada. Ele também anunciou a reforma dos terminais da integração, o T4 no Jorge Teixeira e o T5 no São José, com câmeras de reconhecimento facial e guarda armada dentro dos terminais. Os 20 novos ônibus entregues hoje vão reforçar o transporte público das zonas oeste e norte de Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ano começou com passagem mais cara e não só aqui em Manaus, tá? Várias outras cidades pelo Brasil afora. Tem lugar onde o aumento foi pesado. Em Florianópolis, por exemplo, a tarifa saltou de R$ 6,00 para R$ 6,90 e agora tem a passagem mais cara do Brasil. Já Salvador subiu de R$ 5,20 para R$ 5,60. Em Belo Horizonte, o valor foi de R$ 6,00 para R$ 6,40. São Paulo também teve reajuste. A passagem agora custa R$ 5,00, um aumento de 60 centavos. Em Natal, o preço passou de R$ 4,50 para R$ 4,90 e no Recife, de R$ 4,10 para R$ 4,30. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 40 centavos, indo de R$ 4,30 para R$ 4,70. Aqui em Manaus, se a prefeitura seguir essa média de reajuste, a passagem pode ficar entre R$ 4,90 e R$ 5,00, ou seja, a gente ficaria com um valor parecido com o do Rio de Janeiro e São Paulo. Agora é esperar para saber qual vai ser aí o impacto no bolso do manauara. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h13. E atenção, proprietários de veículos no Amazonas. A Secretaria de Fazenda divulgou o calendário do pagamento do IPVA para 2025. O imposto pode ser parcelado em até 3 vezes, com descontos de até 10% para quem antecipar esse pagamento. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto e volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, André, quem tem um veículo com final 1 pode pagar o IPVA em cota única até o dia 31 desse mês, com 10% de desconto, é isso? Exatamente, Karime. Muito boa noite mais uma vez para você. Boa noite você que nos acompanha nesse momento aqui na Mix. Olha, o prazo final para o pagamento do IPVA dos proprietários de veículos com placa final 1
é apenas no fim de março de 2025. Mas, caso este contribuinte queira parcelar o pagamento em até 3 vezes, ele deve então iniciar o parcelamento até o fim de janeiro, como você falou, ou mesmo quitar o imposto em cota única, também nesse prazo, né? Aí vem um desconto global de 10%. E da mesma maneira, os proprietários de placas com final 2 têm prazo para pagamento do imposto em parcela única no fim de abril, mas também pode antecipar o pagamento em até 2 meses, ou seja, a partir de fevereiro, né? Com parcelamento de 3 vezes, finalizando até o final de abril. E a regra segue também para as placas com final 3, que tem aí o prazo final até o fim de maio, com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes a partir de março, e aí vem os descontos nas 2 primeiras parcelas. A placa final 4, que tem o prazo final em junho, e aí parcelamentos a partir de abril, e assim sucessivamente, de acordo com a tabela. Então, a resolução com a tabela pode ser acessada aí pelo site da Cefaz, né? A alíquota do IPVA no Amazonas varia de 3% a 4%, e claro, é calculada com base no valor dos veículos, né? Do mercado dos veículos. E para consultar esse valor do seu IPVA, pode acessar aí a guia de pagamento também no site da Cefaz. O parcelamento por antecipação também, Karine, não é a única forma de obter desconto no pagamento do IPVA. Com base a Lei 03/2015, que é a Lei do Bom Condutor, é possível também obter descontos que varia de 10% a 20% no IPVA de contribuintes, sem multas vinculadas à sua CNH e nem no veículo pleitado aí no período de até 3 anos anteriores ao do pedido. E desde abril do ano passado, a Cefaz também automatizou a verificação de dados dos contribuintes para a solicitação do desconto do Bom Condutor a partir da plataforma agora gov.br, né? E não é mais preciso ali anexar e protocolar certidões que comprovem a ausência de multas. Caso o cidadão de fato não possua multas ali no nome dele, basta ele solicitar o desconto legal no site da Cefaz, né? Esse serviço aí vai estar disponível a partir do dia 8 de janeiro, né? Diferente do ano passado, que começou já a partir do dia 1º, esse ano tá tendo uma manutenção ainda nessa aba aí no sistema, mas a partir do dia 8 deste mês já pode acessar aí e fazer a solicitação. Tem também o IPVA social aí do governo do Amazonas, que ampliou a isenção do imposto do IPVA aqui no Amazonas, e agora passam a ser isentos do pagamento veículos cujo IPVA cobrado seja de até R$420, né? Esse projeto de lei, o 588/2024, estadual, estabelece o valor do chamado IPVA social. Ele foi aprovado aí no dia 4 de setembro do ano passado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Aí, com a mudança, 2 em cada 3 motocicletas do Amazonas devem ser beneficiadas já a partir desse mês, coisa que anteriormente estava isentos do pagamento veículos com IPVA no valor de até R$200, aí, que abrangia apenas 25% das motocicletas em circulação no estado. Agora, sobre essa situação de pagamentos de dívidas do IPVA, a gente procurou aí economistas, né? Eu conversei com eles hoje pela tarde, e a gente tem a fala do Orígenes Martins, que é economista, que tem uma fala um pouco mais crítica. Vamos acompanhar. Todo mundo quer ter um carro, é um direito, é mais do que normal, só que muita gente não se toca para isso, não se percebe que muitas vezes esse sonho pode virar um pesadelo. Então, e com um detalhe, até agora eu não vi a efetividade em termos de retorno do pagamento desse IPVA, só que é obrigatório. 18 horas. Então, Karine Orígenes Martins, economista. Outro economista que a gente conversou, na verdade, a economista Michelle Aracati, ela traz também detalhes mais sobre o orçamento, né? Como pagar o IPVA, principalmente, né? Quem tem carros mais do ano ali, que o IPVA é um pouco mais caro, como pagar aí à vista ou parcelado, sem ali comprometer o orçamento. Vamos acompanhar. Todo início do ano, o consumidor ele se depara com algumas contas que chegam anualmente e que necessitam que as famílias e os consumidores se organizem para fazer o pagamento.
O ideal é que esse pagamento ele seja feito à vista, porque nós temos desconto. Mas caso haja necessidade de um pagamento parcelado, o consumidor ele precisa entender que essa parcela ela precisa caber no seu orçamento familiar mensal. Eu chamo a atenção também para a necessidade do planejamento financeiro que ele ocorre durante todo o ano, para que o consumidor possa chegar nesse período inicial de cada ano, no caso de janeiro, com as contas organizadas para que ele possa fugir principalmente dos juros e pagamento de contas em atraso. 18 horas. Tá, então, Karine, ouvinte, a gente conferiu a fala da economista Michele Aracati, dando aí, né, mais detalhes de como fazer esse orçamento aí desse IPVA 2025, que a gente tá falando aqui, que o calendário de pagamento já está disponível ali no site da Cefaz, Karine. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi escolhido para liderar a bancada do Partido Social Democrático, o PSD, no Senado Federal em 2025. Com uma trajetória política marcada por sua atuação no Amazonas e destaque em comissões importantes, o senador assume o posto com o desafio de fortalecer a representação do partido e mediar pautas estratégicas no Congresso. Ele vai ocupar a vaga de Otto Alencar, senador da Bahia. Outro senador com o cargo de líder é Eduardo Braga, que foi escolhido para líder do partido do MDB por mais 2 anos. O senador Eduardo Braga também está cotado para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos esse ano e, nesse caso, ele teria que deixar essa liderança. Segundo o levantamento do Congresso em Foco, dos 14 senadores que ocupam atualmente as funções de líderes, apenas 3 são novidades em comparação com o ano passado: Omar Aziz, Rogério Carvalho e Carlos Viana. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos para a previsão do tempo desse primeiro fim de semana de 2025, segundo informações do Clima Tempo. Vamos lá, para este sábado, a previsão é de tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. As chances de chuva para esse sábado são de 87%. A mínima prevista é de 25 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 96%. E no domingo, a previsão é de chuva forte de manhã. A chuva entra pela tarde, mas de noite a chuva passa. A mínima prevista é de 24 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. 18 horas. E vamos agora conferir a cota do Rio Negro em Manaus com André Meirelles. Nessa primeira sexta-feira do ano, o Rio Negro encheu 20 centímetros e está medindo 18 metros e 78 centímetros no Porto de Manaus. Só nos primeiros dias de janeiro, o rio já encheu aí o total de 56 centímetros. 18 horas. E com o início do ano chegando, os pais já começam a se preocupar com a lista de material escolar. Tem motivo, claro. A gente já falou aqui que os preços devem subir até 9% em 2025, impactados pela inflação. O repórter Kennethson Paes traz mais informações sobre como é que os pais podem economizar nessa via cruzes da compra do material escolar. Vamos conversar com ele ao vivo mais uma vez. Boa noite, Kennethson. Então, tem como driblar aí essa alta dos preços, Kennethson? Tem sim, Karine. Muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham 18 horas da Mix. Então, é necessário que os pais, nesse momento, tenham um pouco mais de calma, pensem tranquilamente para poderem olhar a lista, já se preparar psicologicamente para o preço, né, Karine? E é preciso um planejamento, não é? Exatamente. Olha só, para que a gente possa contextualizar isso que a gente está falando, Karine, no Brasil, no período de 2024, agora o gasto com material escolar, ele chegou a quase 50 bilhões de reais. Então é um número salgado, muito pesado, grande. Né? E esse aumento foi de quase 44% isso em 2024. E por isso que a gente tem falado muito sobre isso, sobre material escolar, exatamente como é que as pessoas podem economizar, como é que esses pais podem economizar. Eu já fiz inclusive uma pesquisa familiar, meu irmão, minha cunhada, eles começam a falar exatamente a respeito sobre isso. Eles já começam a verificar a lista ali para exatamente saberem o que eles podem comprar, o que não dá para comprar,
quais que são os melhores materiais para comprar. Então, basicamente, eles já estão começando a visualizar. Ou seja, tem que pesquisar, né? Claro, a gente tem que pesquisar antes. A gente, inclusive, solicitou dicas da Denise Cassama, ela que é economista. Ela vai trazer pra gente agora algumas primeiras dicas. A gente vai continuar ao longo de agora falando sobre algumas dicas sobre como economizar. Vamos ouvir agora a Denise Cassama, economista. Vou dar algumas dicas aqui que são de praxe para a gente tentar não gastar tanto. Primeira dica é a gente procurar ver o que pode ser reutilizado, reciclado ou até adquirido de segunda mão, né? Então, por exemplo, tesoura, lapiseira, são itens que eles tendem a durar e podem ser usados por mais de um ano consecutivo. Às vezes alguns livros, como os livros paradidáticos, os dicionários também podem ser utilizados, e muitas escolas também promovem aí feira de troca para a gente comprar de alunos que já cursaram aquela série, ou principalmente os livros paradidáticos, né? Os livros de leitura complementar. Então, essa é uma boa dica aí para a gente já começar a economizar por aí. A segunda dica é a gente sempre fazer a famosa pesquisa de mercado, né? Hoje, com a facilidade da internet, a gente consegue fazer essa pesquisa sem sair de casa. Nas principais lojas aqui da região, elas têm site com valor de preços, e se tiver em tempo hábil bom, também pesquisar nos grandes magazines, comprar pela internet, também corre o risco de comprar coisas boas, né? Agora, se for comprar pela internet, tem que ficar de olho no prazo de entrega, se isso não vai atrapalhar o início do ano escolar dos seus filhos. Você está ouvindo 18 horas. Com certeza tem que ficar atento aí aos prazos, porque senão as crianças começam a estudar e ainda não tem o material didático. Não, verdade. Não pode se enrolar nessa hora. Exatamente. Tanto na escola particular como na escola pública são necessários esses materiais escolares, como caderno, canetas, pranchetas, pochetes. São vários artigos, vários itens dessa lista que parece uma lista enorme de várias cores. A lista não né? tem fim, gente. Exatamente. É canetinha, lápis de cor, é pasta, é papel isso, papel aquilo, enfim, vamos lá. Agora a Denise Cassama, ela traz pra gente também uma outra dica muito interessante, viu? É uma dica criativa pros pais de modo geral, falando no plural mesmo, os pais se juntarem para poderem comprar. Vamos ouvir novamente a Denise Cassama. Se juntar. Então, alguns itens, a gente sabe que se comprar pelo atacado, geralmente sai mais barato que no varejo. Busque aí as lojas que oferecem cupons de descontos, itens da promoção, se tem desconto para pagamento à vista. Então, por exemplo, pode juntar um grupo de pais e comprar os cadernos, todo mundo junto, todo material de expediente de uma forma geral, lápis, estojo e outros utensílios de uso escolar. Você está ouvindo 18 horas. Agora, o interessante, Karime, é porque em uma mesma loja nós temos o mesmo produto, no entanto, de marcas diferentes. Daí a variação de preço é enorme também, Com certeza. Então, isso é muito interessante também, porque as crianças geralmente elas vão e elas querem ali o personagem da moda. Exatamente, o personagem da moda. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar exatamente sobre o fato de que os materiais, eles são as mesmas coisas, são os mesmos produtos. Então, por isso que é muito importante que as pessoas não levem tanto em consideração assim as marcas. Certo. A pessoa já tomando essa iniciativa, com certeza ela já vai ter um desconto muito interessante no final dessa lista de compras. É o que a Denise Cassama fala novamente com a gente. Outra dica importante, né? Evitar os itens da moda. Então, personagens da moda, itens escolares decorados com personagens da moda, do desenho ou da série da moda, tendem a ser mais caro. E aí até ajuda a próxima dica, que é não levar os filhos na hora das compras, porque as crianças que batem no pé, que querem aquele, mas você pode realmente comprar um caderno mais barato e depois usar a criatividade, fazer uns decalques, dar uma personalizada no caderno. Você está ouvindo 18 horas.
Com certeza essa personalização fica na memória de muitas pessoas, porque, por exemplo, eu na minha infância fazia muito isso, personalizava os próprios livros, colocava ali a capa... Fazia uns decalques. Exatamente, fazia os decalques, né? Colocava os adesivos, eu mesmo às vezes pintava alguns legal. Cadernos. Olha então, aí, já é uma dica. É uma dica e sai muito mais em conta você comprar os adesivos e você mesmo personalizar com a própria característica ali do seu filho, se ele for também um ser já criativo, já de muita arte, né? Basicamente é uma opção muito interessante e também criativa para poder economizar. Agora, outro detalhe, Karime, é porque nessa lista às vezes tem muitas outras coisas que estão inclusas, que dá para reaproveitar. Essa lista também tem coisas que nem teoricamente nem deveriam ter, e é interessante que os pais avaliem para saber se de fato, olha, dessa lista aqui, vamos ver o que é prioridade, vamos primeiro olhar para aí. Certo. E é o que a Denise Caçamba fala novamente com a gente. Sempre é bom avaliar a lista, né? Às vezes as escolas fornecem materiais que não são obrigatórios, que deveriam ser fornecidos pela própria instituição, e nem pode ser impeditivo de participar das atividades. Então priorize o que é mais importante. Você está ouvindo 18 horas. Então, basicamente é isso, Karime. As pessoas que quiserem economizar podem usar essas dicas, com certeza elas vão fazer muita diferença. E aí a criançada também vai ficar feliz, é claro, todo mundo fica feliz, todo mundo economiza junto. Isso que é importante para 2025. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Política. E o vice-prefeito Renato Júnior vai assumir o comando da cidade na próxima semana, substituindo o prefeito Davi Almeida, que estará em viagem. Lembrando que, além de vice-prefeito, Renato Júnior acumula cargos importantes na gestão municipal. Ele é secretário de Obras e presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, oficializou as primeiras nomeações de sua gestão no Diário Oficial desta quinta-feira. As nomeações incluem diretores para diferentes áreas estratégicas. Para a diretoria de comunicação foi nomeada a jornalista Roberta Bindá. Nilson Buzalgo Júnior vai ser o chefe de gabinete da presidência. Elane de Souza Alves foi nomeada para compor para a diretora-geral. E Consuelo Gomes de Araújo Mar assume a controladora-geral. Kelly Suelen Correia Holanda foi nomeada para a diretoria da gestão de tecnologia da informação e Renan da Cunha Nogueira para a diretoria de infraestrutura. As nomeações seguem com Cassiano José Alves de Oliveira na diretoria de gestão de pessoas e Eda Frota Gomes para a diretoria de cerimonial. Darlen da Silva Monteiro será o novo diretor legislativo e Ana Caroline Souza Lopes assume a diretoria de orçamento e finanças. Edilson Hasley Souza Macedo vai assumir a Escola do Legislativo e Kawai Seixas Mendes foi nomeado para a diretoria de licitações e contratos. Todas essas nomeações saíram no Diário Oficial dessa quinta-feira, dia 2 de janeiro. 18 horas. E a campanha da Fraternidade 2025 tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. O objetivo é chamar atenção para a temática em tempos de urgência de crise socioambiental. A ecologia, inclusive, é a questão mais tratada pelas campanhas da Fraternidade ao longo de 61 anos de existência. Foram 8 temas nesse sentido, como explica a repórter Odineia Araújo. A campanha da Fraternidade de 2025 vai tratar da ecologia integral. O objetivo é incentivar uma reflexão sobre a crise ambiental e social que estamos vivendo, com foco em mudar nossas atitudes e ouvir as necessidades dos mais pobres e do meio ambiente. É o que explica Frei Paulo Xavier, coordenador da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus. Este ano de 2025 traz para a Igreja no Brasil a reflexão da campanha da Fraternidade e Ecologia Integral. Numa perspectiva do livro do Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom.
E dentro desse desdobramento da campanha da fraternidade, celebra-se também todo o percurso do ano jubilar, Peregrinos da Esperança, em que contempla a realidade da ecologia, sobretudo do reconhecimento da terra, que ela precisa, em cada jubileu, também ter o descanso. Todos os anos, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolhe, com a ajuda de religiosos e leigos, um tema e um lema para a campanha. O objetivo é chamar a atenção para questões sociais que precisam de mudança em prol do bem comum. O tema desse ano, segundo Frei Paulo Xavier, está relacionado aos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Nesta perspectiva também, celebramos 10 anos da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é sobre a dimensão do Cântico das Criaturas de São Francisco, que neste ano nós celebramos 800 anos. A reflexão sobre a ecologia integral. É a manifestação de que isso faz parte de todo um programa de vida, de estabelecer critérios que possam conviver com a criação, no respeito, no cuidado, sobretudo na vivência com as pessoas. Ao longo de seus 61 anos, a campanha da fraternidade já tratou da ecologia em 8 edições. Em 2025, o objetivo é promover uma mudança de atitude com foco na conversão integral, levando em conta a urgência da crise ambiental e social que vivemos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos e mais um suspeito do assalto em joalheria no shopping Manauara morreu em confronto com a polícia. Quem tem as informações a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente mais uma vez. Então, André, esse caso aconteceu hoje de manhã, foi isso? Exatamente, Karime, boa noite mais uma vez. Olha, e o homem, ele é identificado como João Vitor Garcia Leandro, de 22 anos. Esse foi o segundo suspeito de envolvimento no assalto, morto em confronto com a polícia. No dia 18 do ano passado, 18 de dezembro, Cláudio Dias, de 22 anos, ele morreu depois que reagiu aí à tentativa de prisão em um ramal ali na BR-174. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, o suspeito aí que entrou em confronto com a polícia era natural do Rio de Janeiro e foi localizado ali em um galpão no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Durante a ação policial, o homem trocou tiros com os policiais, né, e acabou sendo morto ali depois que foi atingido. Ainda nessa ação, uma mulher de 22 anos, ela foi presa em flagrante por posse de drogas e uma arma de fogo foi apreendida também no local. A polícia não informou ainda se ela tem relação aí ao assalto ali no shopping, né? Das 6 prisões realizadas até o momento, 3 aconteceu no dia 16 de dezembro e uma no dia 18. E o quinto suspeito foi preso aí depois da operação da polícia, que foi realizada ainda no dia 19 de dezembro, né? O primeiro suspeito preso, identificado como Clenilton Lima, de 34 anos, foi encontrado tentando se esconder ali em uma área de vegetação nativa que fica ali na praça de alimentação do shopping. Com ele foram encontrados 4 relógios que teriam sido roubados ali da loja, né? A polícia também confirmou que ao menos 6 pessoas já foram identificadas por relação direta com o assalto ou suporte logístico aos criminosos, né? A gente está trazendo essas atualizações desse crime que aconteceu ali dentro do Manauara Shopping, onde clientes informaram que a ação dos criminosos começou por volta de 11h10 da manhã, quando os tiros foram ouvidos por clientes e funcionários, e logo depois aí as lojas fecharam as portas, né? Os consumidores ainda ali dentro do local, né? Alguns inclusive foram trancados ali dentro dos estoques por segurança. Inicialmente, né, haviam falado que era uma ação de 3 criminosos, mas aí também a Polícia Civil, em coletiva de imprensa, acabou passando mais detalhes ali sobre o número total dos suspeitos informados ali naquela ação criminosa. Houve aí todo o trabalho da polícia, trabalho de investigação, fez a identificação desses criminosos que estavam aí envolvidos nesse crime, foram presos, e aí aconteceu na manhã dessa sexta-feira em que mais um deles, suspeito de envolvimento
envolvimento no assalto dessa joalheria ali no Manauara Shopping, foi identificado, então a polícia foi até o local, ele acabou aí, né, trocando tiros com a polícia, e a informação oficial é de que ele acabou morrendo durante essa troca de tiros na manhã de hoje, Karine. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. E um outro caso que assim indignou as pessoas nas redes sociais, as pessoas que assistiram a esse vídeo, foi o seguinte: o pastor Igor Maciel, fundador da igreja Iamave na Nova Cidade, ele é acusado de espancar um idoso. Isso depois de uma discussão lá no bairro Parque das Laranjeiras. A agressão, claro, foi registrada em vídeo e parece que a vítima fraturou o nariz. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse caso, volta a conversar ao vivo agora com a gente. Bom, Kennedson, essa agressão, como eu falei, provocou e gerou revolta nas redes sociais, não é isso? As imagens são fortes. Exatamente por conta do vídeo que foi gravado, né, Karime? O idoso, certo, antes de tudo acontecer, ele chegou a fazer gravações pelo próprio celular dele, e aí durante as gravações, para quem ainda não teve acesso a esse caso, as gravações mostravam momentos depois que a confusão já tinha acontecido. Tudo isso começou, para contextualizar, tudo isso começou depois que o pastor Igor Maciel, ele estacionou o carro em frente à casa desse idoso. O fato é que depois dele ter estacionado o carro na frente da casa do idoso, começou a gerar desentendimentos entre os dois, tanto entre o pastor como entre o idoso também. O dono da casa. O dono da casa. O idoso era o dono da casa que o pastor teria estacionado na frente. E aí, com isso, começou a ter aquela discussão mais acalorada, né? Exatamente. Uhum. E aí, o que aconteceu foi que depois dessa discussão, houve lesão corporal, houve uma briga ali, que o pastor foi pra cima desse idoso. Inclusive, ele tem um vídeo que mostra ali, o vídeo mostra todas as coisas. Então, a agressão, né? O início dessa briga começa ali, que o idoso fala: olha, você estacionou na frente da minha casa. Ele estacionou na frente da minha casa, eu pedi pra ele tirar o carro e ele já foi logo mostrando a arma pra mim, já foi logo vindo pra cima de mim, ele tá querendo me agredir agora. E aí, pelo vídeo também dá pra ouvir, né? Nessa parte tem apenas o áudio que dá pra ouvir, que o pastor fala: ó, vem pra cima, bora resolver isso na mão e tal. E o idoso fala: olha, eu não tenho idade pra isso, não dá pra eu brigar desse jeito. E aí as agressões continuam, e o fato é que o idoso acabou ficando gravemente ferido, com o rosto todo ferido, teve uma fratura no nariz, e aí com isso a situação acabou ficando bastante feia. A filha desse idoso, a Luana Cruz, ela inclusive utilizou as redes sociais para falar sobre esse caso e também dar uma atualização em relação a como é que tá o pai dela. Vamos ouvir. Ele tá bem, né? Dentro do possível, dentro das possibilidades. Para quem não sabe, ontem meu pai foi agredido, foi vítima de uma violência física. Nós já fizemos boletim de ocorrência, ele já foi até o IML, fez todo o processo, né? Então agora a gente foi ao hospital, ele fraturou o nariz, pegou ponto no rosto, tá sendo medicado. 18 horas. A gente sabe que sempre em um caso como esse, um caso de violência, um caso de agressão, a gente tem ali o último fato, que é essa vítima lesionada, essa vítima ferida, que é o idoso. Só que sempre em uma notícia nós temos os dois lados da história, e foi exatamente isso que a gente foi atrás. Certo. Hoje à tarde eu apurei muito sobre esse caso, e nas próprias redes sociais do pastor Igor Maciel, ele se pronunciou, pediu desculpas ali aos amigos, os fiéis, à igreja, pediu perdão a Deus, pediu perdão para todo mundo. Só que aí ele alegou que foi legítima a defesa. Vamos ouvi-lo. Ontem à noite fui comprar uma esfirra para minha família e minha esposa saiu do carro para comprar esfirra, parou no carro para comer com meus filhos, minha esposa grávida dentro do carro, e um senhor lá acabou batendo na frente do meu carro parado para entrar numa garagem que estava bem distante da onde eu estava. E eu desci do carro para fazer com que ele pagasse o prejuízo. Ele alterou, falou que ia pagar. Eu falei: não, você tem que pagar meu prejuízo. Você danificou meu patrimônio, eu tô com o carro parado, tô com a minha família dentro do carro. E ele alterou comigo e puxou uma pá para me bater. Eu, na tentativa de me defender, me protegi a minha família, protegi os meus filhos, a minha esposa grávida.
e fui para via de fatos com ele. Ele filmou, tem vídeos que eu acho que vão aparecer na rede social, contrário àquilo que aconteceu realmente. Eu não fui o causador do problema, eu fui a vítima. Além de ter o meu patrimônio danificado, eu ainda tive uma agressão. Bateu na minha mão, me defendi da pasada que ele deu. E vocês que me conhecem sabem que eu sou pacificador. Só que a atitude que eu tomei não foi correta, mas também foi uma atitude para defender a minha vida e a vida da minha família. 18 horas. Bem, essa versão apresentada pelo pastor também pode ser apurada com câmeras de segurança na região que podem mostrar, é claro que nada vai justificar o que aconteceu, mas pode mostrar como começou. Temos as imagens do idoso. Estão registradas. Temos as imagens do idoso que mostra ali o momento que tudo aconteceu, as vias de fato, mas também os momentos que antecedem também são importantes para uma questão judicial, porque agora esse caso vai para a justiça, né? Já foi denunciado, inclusive a própria Luana Cruz, que é filha desse idoso, ela é advogada, ela também falou que vai procurar os direitos da família dela, vai procurar os direitos pelo pai. Vamos ouvir novamente ela. Então, gente, é isso. Identificamos o lutador de UFC que gosta de lutar contra idoso. Teria algumas reuniões de trabalho. Após isso, iria à delegacia, iria fazer todo o procedimento. Já consegui identificá-lo, né? Então, o processo vai seguir como tem que seguir. Vamos buscar a justiça terrena. A divina tá certa, com certeza, que Deus tudo vê, né? Mas a terrena deixa que a gente vai resolver. 18 horas. Palavras da Luana Cruz, ela que filha da vítima, filha da certo. vítima. Com certeza esse caso também vai ser investigado, já foi denunciado, como já noticiei, e aí a Polícia Civil tem o trabalho de apurar todos os fatos e aí também punir devido às ações tomadas, né, Karine? Pelo menos a gente viu aí que tem um idoso que foi agredido fortemente, não é? Enfim, muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 6,18. O euro fechou em alta também de 0,77%, cotado aos R$ 6,36. O Bitcoin registrou alta de 1,3%, cotado a R$ 608.226. E o Bovespa fechou em queda de 1,33% e fechou abaixo dos 120 mil pontos, aos 118.532 pontos. E o número de crimes digitais praticados em 2024 cresceu quase 50% em relação ao ano passado, ao ano anterior. Foram cerca de 5 milhões de fraudes. As estatísticas oficiais revelam que 1 em cada 4 brasileiros sofreu alguma tentativa de golpe, como explica o repórter André Meirelles. 1 em 4 pessoas no Brasil sofreu tentativas de golpe e cerca de 50% delas foram vítimas. Com isso, os criminosos digitais registraram um aumento de 45% em 2024, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes, de acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Os golpes bancários, fraudes sociais são os mais comuns. O advogado em direito digital na Amazônia, Aldo Evangelista, explica que a migração do crime organizado para o ambiente digital se deve ao baixo custo e ao risco reduzido comparado a crimes convencionais. A inteligência artificial tem sido utilizada para tornar os golpes mais sofisticados, simulando vozes e imagens de pessoas de forma convincente, como explica Aldo Evangelista. A inteligência artificial, deepfake, são vários mecanismos hoje utilizados para se passar por outras pessoas, seja através de imagens ou de áudio, ou também tecnologias para identificar o perfil daquela pessoa para poder ali utilizar aquelas informações nessa técnica chamada de engenharia social e assim enganar as pessoas e obterem seus benefícios, né? Os crimes digitais, as fraudes digitais são inúmeros, principalmente as modalidades de fraude digitais, as chamadas popularmente de golpes digitais. Há várias modalidades, várias técnicas, e a cada dia os criminosos digitais vão criando novas maneiras. Caso tenha sido vítima de golpe,
O especialista recomenda que as vítimas procurem órgãos de defesa ou registrem boletins de ocorrência para identificar os criminosos. E se, infelizmente, você ainda cair em alguma fraude, for vítima, né, procurar as autoridades, que é assim como resolver. Há toda uma gama de autoridades através do seu registro, do seu boletim de ocorrência na Delegacia de Crime Cibernético, há peritos digitais forenses, a qual pode chegar até os criminosos. E também buscar ressarcir aí seus danos morais ou materiais, conforme for cada situação, buscar um advogado para entrar com essas ações também. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos e 2025 está cheio de oportunidades de concursos públicos. Entre os destaques temos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Os salários, gente, podem chegar a quase R$18 mil, como explica o repórter Kennedson Paz. Com certeza, para muitos concurseiros, essa é a oportunidade para garantir aquele emprego dos sonhos. Olha só, 2025 começou com tudo, trazendo oportunidades imperdíveis nos concursos públicos. Se você está de olho em uma vaga no serviço público, fica ligado nas novidades do ICMBio, Embrapa e EBSER. Começando pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. São 350 vagas para analista administrativo e analista ambiental, ambos de nível superior, com salário inicial de R$ 8.817,70. Mas atenção, as inscrições terminam hoje. Corre no site da Sebrasp e garanta sua participação. Agora falando da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. São 1.027 vagas para diversos cargos, com salários inicial de R$ 2.186,19 até R$ 12.814,61, mais benefícios. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e as provas estão marcadas para 23 de março. A inscrição também é pelo site da Sebrasp. E para você que busca oportunidades na área da saúde, tem a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. São 54 vagas imediatas, mais cadastro reserva para nível médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2.707,15 até R$ 17.978,62. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro e as provas estão previstas para 16 de março, pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Fica a dica, leia os editais com muita atenção e não perca os prazos. Alguns cargos têm taxa de inscrição, mas em alguns casos é possível pedir isenção. Para mais informações, acesse os sites das instituições ou das bancas organizadoras. Então, não perde tempo, hein? Aproveite essas oportunidades e boa sorte nos estudos. Kennedson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos conferir como está o trânsito nas principais vias da cidade. Na Avenida Djalma Batista, próximo ao Shopping Plaza, no sentido centro-bairro, o tráfego fluindo com poucos veículos na via. E no centro, na Avenida Floriano Peixoto, esquina com Eduardo Ribeiro, próximo ao relógio da Municipal, temos trânsito com boa fluidez. Na Avenida Mário Ipiranga, próximo ao Ministério Público, trânsito tranquilo e fluindo sem retenção. As informações são de acordo com as câmeras de monitoramento de cooperação da cidade, que são transmitidas em tempo real. 18 horas. 18 horas. Esporte. E vamos lá para os destaques de hoje do esporte. Os ingressos para o confronto entre Vasco e Madureira, que acontece aqui em Manaus, começam a ser vendidos a partir do dia 7 de janeiro. O jogo está marcado para o dia 22 de janeiro na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E olha aí, Karime, desde 2023 o Vasco não joga aqui na capital amazonense. A última partida foi durante o Campeonato Carioca. A equipe venceu o Audax por 1-0, Karime.
por 1-0. Olha aí, vamos lá. Vamos seguir aqui. No jogo de ontem, o nosso Fast Clube estreou com derrota a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o Fast perdeu de virada por 2-1 na partida que aconteceu no Estádio Municipal Dr. Plínio Marim, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. E o Amazonas Futebol Clube oficializou na noite desta quinta-feira a chegada do atacante Wanderson, que pertencia ao Vitória da Bahia e disputou a última edição da segundona no Campeonato Amazonense pelo Sul-América. Ele é a 10ª contratação anunciada pelo Amazonas para a temporada de 2025. O atleta já treina com o elenco que se prepara para a disputa do Barezão. O Amazonas volta a campo no dia 26 de janeiro, isso para encarar o 7 no estádio Carlos Amit, às 3h30 da tarde, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025. 18 horas. E sextou com algumas dicas que o repórter André Meirelles separou pra gente. Dicas de lazer, não é, André? Conta mais. É isso aí, olha só. Só para falar aqui também a visitação ali no Largo de São Sebastião, que fica ali no entorno do Teatro Amazonas. Está tendo lá a exposição de Natal ainda, que segue até o dia 6, ou seja, até esta segunda-feira. Então você tem hoje, sexta-feira, você tem amanhã, sábado, você tem um domingo e até a segunda-feira ainda, se você ainda não foi lá. Começa a partir das 5 da tarde. Hoje já começou, né? E vai seguindo aí até o finalzinho ali da noite, para que você possa tirar a foto ali, fazer o seu registro e ainda aproveitar essa última semana ainda que tá com espírito natalino ainda ali aqui, né, em algumas partes da capital amazonense. Olha só, e tem a exposição Olho Mágico, né? A Casa das Artes no centro de Manaus recebe a exposição Olho Mágico, que é um projeto pioneiro que une arte e educação. Essa amostra fica aí em cartaz até o dia 2 de fevereiro deste ano e faz parte das comemorações pelos 128 anos do Teatro Amazonas. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita ali na Casa das Artes, que começa aí a partir das 3 da tarde. Você já pode ir amanhã também às 3 da tarde ou ainda seguir daqui a pouco, né? Porque fica aí até às 8 horas da noite, né? Também tem a chegada da boneca Camélia, né? Que é a boneca aí que chega amanhã, sábado, dia 4 de janeiro, abrindo oficialmente a temporada do Carnaval 2025. Esse evento é tradicional, ele é promovido pelo Conselho Diretor do Olímpico Clube e tem aí a participação de Júnior do Cacique de Ramos e o Wendel Pinheiro ali no Olímpico Clube a partir das 8 da noite, né? Tem também convites gratuitos disponibilizados pelo site da Simpa. Aí tem também a banda do DJ Evandro Júnior, né? Que 2025 vai acontecer também amanhã, sábado, aqui em Manaus. O evento ele vai ser realizado a partir das 4 da tarde na Arena da Amazônia, aqui na zona centro-sul da capital. A festa abre as comemorações do Carnaval de Manaus 2025 e vai reunir diferentes atrações até às 6 da manhã do dia seguinte. Tá aí, ó, pra você que é o corujão, que gosta de passar a noite toda numa festa. O melhor de tudo vai ser no pódio da Arena da Amazônia a partir das 4 da tarde, como eu falei, segue até às 6 da manhã e claro, a entrada é gratuita. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o Detran do Amazonas acabou de informar, né, de revelar um saldo das blitz realizadas em 2024. Ao todo, 6,3 mil casos de motoristas dirigindo sem a carteira nacional de habilitação. Isso durante todo o ano de 2024. E quem tem mais detalhes a respeito desse levantamento é o repórter Kennedson Paes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Kennedson, esse levantamento foi divulgado agorinha, né, no fim do dia. Exatamente, é a última atualização do Detran sobre os casos aí que aconteceram em 2024 e a gente consegue conciliar esses grandes números, por exemplo, de pessoas sendo flagradas sem a carteira nacional de habilitação, são quase 7 mil pessoas. Então, basicamente, são quase 7 mil casos registrados pelo Detran. A gente também tem os casos de fatalidade no trânsito, que chegam a quase 300 em 2024. Então, acredito que isso daí pode também estar relacionado ao grande caso de acidentes que acontecem em nossa capital. Isso porque você precisa de um estudo, você precisa ter capacitação para dirigir, você precisa
ter conhecimento a respeito sobre as placas de identificação, redutores de velocidade. Então, basicamente, quem não tem essa capacidade, não foi preparado para o ambiente ali do trânsito, pode acabar resultando, né? Pode acabar sendo motivo de acidente de trânsito em nossa capital. Agora, o número de pessoas dirigindo sem o uso de capacete de segurança. Perceba que são sempre motivos que estão relacionados a acidentes, a fatalidades e a lesões. A gente tem um número de quase 8 mil motociclistas que foram flagrados pelo Detran sem o uso do capacete de segurança, o que, segundo o Código de Trânsito, é uma infração grave pelo Código de Trânsito, que pode resultar em multas e também até mesmo em suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em alguns casos. A gente também tem aqui a respeito sobre fiscalizações que foram realizadas em 2024, foram 1.137 operações de trânsito. Desse total, 315 foram integrados ali, tiveram a participação de vários outros órgãos fiscalizadores. Então, basicamente, para poder reduzir aqueles famosos rolezinhos que acontecem aqui na nossa capital, Karime. Então, foi muito dessa operação foi para combater esse número de casos. Também o número de abordagem chegou a quase 255 mil o número de abordagens aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Então, basicamente, foi um levantamento muito grande. Inclusive, também teve de casos de teste de alcoolemia. Foram mais de 1.400 registros de janeiro até dezembro de 2024. E aí, muitos motociclistas também não quiseram fazer o teste, Karime. Aí é danado ainda. Mas o importante é que essas fiscalizações continuem exatamente para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, não é isso? Com certeza, né? Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Boa noite. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O preço da gasolina trouxe dor de cabeça para os consumidores do Amazonas em 2024 e deve continuar dando em 2025. O estado encerrou 2024 com a terceira gasolina mais cara do país. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio aqui no Amazonas só ficou atrás dos praticados no Acre e Rondônia. No Amazonas, o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,01. Dados do índice de preços Ticket-Log indicam que em dezembro a gasolina foi vendida em média no Brasil por R$ 6,29 o litro. Ou seja, no Amazonas o consumidor paga 72 centavos a mais que o restante do país. A gasolina no estado está 11,44% mais cara que a média nacional. Alguém precisa explicar os motivos, principalmente os órgãos de defesa do consumidor. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Um beijo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.